Caros alunos, tudo bem? Espero que estejam bem. Nós vamos começar fazendo hoje nossa primeira aula virtual. Nossos temas agora no 11º período, os temas que eu e a doutora Natália vamos ministrar são temas direcionados para o recém-nascido, para o período neonatal. Vocês vão perceber que o período neonatal é um período extremamente diferenciado em relação às outras faixas etárias. O recém-nascido, a gente diz uma frase que é muito repetida no meio médico, que o recém-nascido ele não é um adulto em miniatura, ele é um ser completamente diferente, né? Ele tem um comportamento metabólico diferente, ele tem doenças incidentes diferenciadas. Então, o recém-nascido ele não pode ser encarado da mesma forma que o adulto ou que as crianças de outras faixas etárias. Portanto, tudo que a gente falar a respeito do recém-nascido se aplica muito propriamente a essa faixa etária. E alguns temas importantes nós discutiremos agora nesse 11º período, e eu vou começar hoje falando um pouco do uso do oxigênio nessa faixa etária. Não é raro nós nos depararmos com situações de necessidade de uso de oxigênio no recém-nascido, por vários motivos, seja por desconforto respiratório, cardiopatia, infecções. Então, é uma situação que não é incomum, mas que nós temos que ter muito cuidado no uso do oxigênio, uma vez que ele não é isento de efeitos colaterais, principalmente nessa faixa etária, tá? Então, nós seguimos o princípio básico de que o oxigênio ele deve ser considerado como um medicamento, né? Ele é um medicamento e, como todo medicamento, ele tem suas indicações, contraindicações, efeitos colaterais e, portanto, para que utilizemos o oxigênio no período neonatal, é necessário que haja uma indicação precisa. E é necessário que nós utilizemos pelo menor tempo possível, nas menores dosagens possíveis, em vista do seu efeito tóxico. Os efeitos colaterais que nós conhecemos, que já são mapeados, comprovadamente secundários ao oxigênio, são a displasia broncopulmonar e a retinopatia da prematuridade. São efeitos colaterais a longo prazo. A displasia broncopulmonar, ela acontece em duas modalidades, tá? Nós temos a displasia broncopulmonar clássica, que é essa relacionada ao oxigênio, e temos descrita um pouco mais recentemente a displasia, a nova displasia broncopulmonar. Não é tão recente assim, mas é chamada de nova displasia. A nova displasia broncopulmonar ela está relacionada à prematuridade por si só. Ela acontece em recém-nascidos prematuros extremos, principalmente. Por simples imaturidade pulmonar, a criança desenvolve uma dependência crônica ao oxigênio. A displasia broncopulmonar clássica, esta que é a que nos interessa hoje, é a que está relacionada ao uso de oxigênio ou ao uso de pressões ventilatórias elevadas, levando a barotrauma, e induzindo um processo inflamatório pulmonar, com liberação de cascata inflamatória, com liberação de radicais livres, e o efeito do oxigênio. Claro, o oxigênio é o oxidante mais potente do universo, né? Então, essa liberação de radicais livres que acontece pela oxidação dos tecidos leva, então, a uma dependência crônica do oxigênio, uma lesão pulmonar a longo prazo.
que não nos interessa, já que hoje em dia nós reanimamos crianças com peso e idade gestacional cada vez menores, mas não é uma vantagem você fazer sobreviver uma criança que vá ficar cronicamente dependente de oxigênio, né? Nós podemos chegar a casos extremos de desenvolver um corpo pulmonale, então a morbidade é muito importante nesse caso. A retinopatia da prematuridade, ela acontece também pelo uso de oxigênio em altas doses ou por tempo prolongado e principalmente, claro, em prematuros, né? Que já tem uma retina imatura, que ainda não tem os cones e bastonetes totalmente desenvolvidos, e ao expor essa retina à hiperóxia, ao excesso de oxigênio, nós temos o desenvolvimento de uma neovascularização da retina, né? Uma proliferação dos vasos retinianos que chegam então a ir descolando por trás da retina, e eu posso ter desde perda de campo visual até a cegueira completa, que hoje a principal causa de cegueira adquirida é a retinopatia da prematuridade, tá? Então, para nós também não vemos vantagem em ter uma sobrevida grande, mas com esses efeitos tão catastróficos do uso do oxigênio. Portanto, a nossa preocupação com o uso do oxigênio, ela deve se iniciar já desde a sala de parto. Então, desde a minha reanimação em sala de parto, eu já preciso ter em mente que eu vou utilizar o mínimo possível de oxigênio pelo menor tempo e nas menores concentrações possíveis. Então, quando eu vou reanimar um bebê em sala de parto, quando eu for fazer ventilação com pressão positiva, hoje nós não utilizamos mais oxigênio a 100% já de entrada, né? O oxigênio ele deve ser sempre mensurado, né? Sempre dosado em sala de parto, e depois também durante a permanência da criança na unidade neonatal, sempre eu vou ter essa preocupação em minimizar o uso do oxigênio. Bom, a regra básica para o uso do oxigênio é aumentar a chamada fração inspirada de oxigênio, ou FO2, que em ar ambiente é mais ou menos 21%. Ou seja, o que é a FO2? É o percentual de oxigênio que o indivíduo está inalando, tá? Se a nível do mar é 21% oxigênio, os outros 79% são outros gases, como gás carbônico, gás metano, partículas virais, bactérias, poeira, etc. Mais 21% em média é o que nós temos a nível do mar. Quanto mais eu aumento a altitude, e quanto mais elevada a altitude, menor a concentração de oxigênio. Então, ela pode chegar aí em situações extremas a 18%, 17%, tá? Bom, quando eu ofereço oxigênio, então o que eu faço é aumentar essa proporção de oxigênio inalado, ou seja, aumentar essa FO2, ok? E como que eu mensuro isso? Como que eu sei qual a proporção que eu estou oferecendo? Eu tenho 3 formas principais de dosar isso. Uma é utilizar essa fórmula, tá? Que vocês têm aí, em que a fração inspirada de O2 é o número de litros de ar que eu estou oferecendo, vezes 21, mais o número de litros de O2 vezes 100, dividido pelo número total de litros. Então, por exemplo, suponhamos que eu coloque a criança em um CPAP, um sistema fechado, onde eu não tenha entrada de ar do ambiente, né?
e eu coloque lá 3 litros de ar e 3 litros de oxigênio. Quanto que vai estar a minha FO2? Então, 3 vezes 21, 63. 3 vezes 100, 300. Então, somo isso, 363 dividido por 6, que é a soma do número de litros. Isso vai dar, se você fizer a conta, vai dar 60,5%. Então, a minha FO2 estará de 60% mais ou menos, ok? Então, essa é uma maneira da gente medir a FO2. A maneira mais fidedigna que nós temos é utilizar o blender, que é essa peça quadradinha, que nós temos aqui, aonde você vai conectar o oxigênio e o ar comprimido. Então, o oxigênio sempre o padrão universal é na cor verde e o ar comprimido o padrão universal é na cor laranja. Eu conecto a minha fonte de ar e oxigênio no blender e aí basta eu girar o botão, ele tem uma gradação aqui de 21 até 100%, tá? Então, é uma forma mais precisa de saber qual a FO2 que eu estou oferecendo para o meu paciente. O ideal seria que nós tivéssemos blender em todas as fontes de oxigênio dos hospitais, mas a gente entende que essa é uma realidade que não acontece, né, para nós por conta do custo elevado dessa peça. Então, nós priorizamos em utilizar o blender nos ambientes de assistência ao recém-nascido, né? Então, a sala de parto é necessário que você tenha o blender, né? Tanto sala de parto normal quanto a sala de parto de cesariana. Nós temos no nosso hospital um blender disponível, né, na fonte de O2 e na fonte de gases, e na unidade neonatal, em todas em toda a nossa rede da unidade neonatal, a gente tem o blender, tá? Para poder ter uma precisão maior na oferta do oxigênio. A outra maneira também muito utilizada é a regra dos 8 litros. O 8 é um número mágico aqui na oferta do oxigênio. Então, sempre que a minha soma de ar e oxigênio der 8 litros, eu consigo construir essa tabela, que é uma tabela muito fácil de memorizar. Então, ela é muito utilizada nas situações em que a gente não tem um blender disponível, tá? Como que funciona? Bom, suponhamos que eu tenha um sistema fechado onde eu não tenha entrada de ar do ambiente e eu coloco lá 8 litros de oxigênio e não coloco nada de ar. Então, eu estou oferecendo oxigênio puro, a minha FO2 é de 100%, correto? Ou 0,1. Se eu colocar 8 litros de ar comprimido e não colocar nada de oxigênio, a minha FO2 vai ser de 21%, correto? Apesar de que o ar comprimido medicinal ele tem um pouquinho mais do que 21%, mas aqui a gente vai considerar para fins de raciocínio que é 21, é ar puro. Se eu colocar proporções iguais, 4 litros de ar e 4 litros de oxigênio, eu vou fazer uma média aritmética, 100 mais 21 dividido por 2, então eu estou dando em média 60%. Então, sempre que eu misturar partes iguais, 4 mais 4, 3 mais 3, 2 mais 2, sempre vai dar 60%, ok? E aí é só completar a minha tabela. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ar comprimido, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 de oxigênio, e aí 100, 90, 80, 70, 60, enfim, seguimos assim na tabela. Então, essa é uma tabela muito simples, muito fácil de ser memorizada e normalmente a nossa enfermagem de terapia intensiva, de unidade neonatal, quando você fala para ela, me coloca um UD a 40%, ela sabe que 40% são 2 litros de oxigênio e 6 de ar, ela sabe de cor, é uma tabela muito
simples de ser memorizada, então ela é muito utilizada, ok? É mais fácil do que a fórmula. Bom, vocês terão aula com a doutora Natália sobre desconforto respiratório do recém-nascido e ela vai falar para vocês do boletim Silverman-Andersen, que é um score que quantifica o desconforto respiratório do recém-nascido. Seja um recém-nascido com uma síndrome do desconforto respiratório, uma síndrome do pulmão úmido, qualquer outra doença pulmonar ou cardíaca. Esse boletim, ele não é o único que existe na literatura, nós temos vários scores na literatura de quantificação de desconforto respiratório, mas o de Silverman-Andersen é um dos mais utilizados, talvez aqui no Brasil ele seja o mais utilizado, então esse que a gente utiliza no nosso serviço e que a gente gostaria que vocês conhecessem. Ele tem 5 parâmetros que são pontuados com 0, 1 ou 2 pontos, dependendo se ele está presente, se ele está leve ou se ele está ausente, tá? Quanto maior a nota, pior está o desconforto respiratório, tá? Então, o 0 é a criança que está eupneica, um boletim de 1 a 3 é uma criança com uma insuficiência respiratória leve, 4 a 6 moderada, 7 a 10 uma insuficiência respiratória grave. Quais são os parâmetros então que nós consideramos? Gemido expiratório, que seria o quê? O gemido ele acontece no recém-nascido nas condições em que eu tenho tendência a colabamento alveolar. O recém-nascido, como mecanismo de defesa, ele ao expirar, ele fecha a glote, de forma que ele cria uma pressão positiva intratorácica na tentativa de expandir o pulmão que está com tendência a colabamento, tá? Então ele fecha a glote, ele faz então é um gemido expiratório, ok? Quando eu tenho um gemido audível sem estetoscópio, à distância, aquela criança que geme sem parar, esse bebê ele vai ganhar 2 pontos no score de Silverman-Andersen. Se é um gemido audível só com estetoscópio, ou um gemido intermitente, a criança às vezes geme quando eu manipulo, em repouso ele não geme, eu dou 1 ponto. E um gemido ausente, uma criança que não geme, 0. Batimento de aleta nasal, retração tifoidiana, ausentes, 0 para batimento, 0 para retração. Pouco visível ou discreto, 1 ponto. E marcado ou acentuado, 2 pontos para cada um desses 2 parâmetros. Tiragem ou retração intercostal inferior. Sem tiragem, 0. Tiragem pouco visível, 1 ponto. Tiragem marcada ou acentuada, 2 pontos. E o último parâmetro, que é a retração intercostal superior, que seria o quê? A respiração do recém-nascido, ela é tóraco-abdominal. Então, quando o bebê inspira, o tórax e o abdômen expandem juntos, tá? Sincronamente. Então, os dois levantam juntos. Quando está sincronizado, a respiração torácica e abdominal tá normal, o bebê não ganha nenhum ponto. Quando a criança tem um desconforto muito grave, ela passa a respirar apenas pelo tórax, tá? Então ele passa a ter uma respiração torácica e aí quando ele inspira, o abdômen escava, ele desce muito, tá? E a criança às vezes para fazer isso, ela balança o corpo na hora que ela inspira muito profundamente, o abdômen escava muito, ela faz um movimento que balança o corpo todo, então por isso que é chamado de balancim,
tá? Então essa é a situação em que eu tenho 2 pontos no meu boletim de Silverman-Anderson. E eu vou dar 1 ponto quando eu tiver um leve declive inspiratório, ou seja, meu abdômen escava muito pouco na inspiração, eu tenho uma leve assincronia entre a respiração torácica e a abdominal, tá? Então, às vezes a criança escava, às vezes não, às vezes ela tem uma tiragem leve aqui subcostal e não é tão marcada quanto no balancinho, ok? Então, 0 é o bebê que está normal, 10 é o máximo da nota, né? 7 a 10 é insuficiência respiratória grave, 3 a 6 a insuficiência respiratória moderada e menor que 3, 1 a 3, insuficiência respiratória leve, ok? Bom, por que eu falei do boletim? Porque eu vou utilizar o boletim para definir a modalidade de utilização de oxigênio que eu vou oferecer para minha criança. Começando pela modalidade mais simples que a gente tem, que é o UD, ou halo, ou capacete, ou RUD, é a mesma coisa, tá? É esse capacetinho acrílico, onde eu vou colocar a minha mistura de ar e oxigênio através de um látex que vem do ar, outro que vem do oxigênio, ligados no Y e que vai circular aqui dentro do capacete, simplesmente aumentando a minha FO2. Então, eu vou oferecer uma mistura de gases em diferentes proporções, de forma que eu vou aumentar a minha FO2. Mais nada o meu UD faz, ok? Bom, quando que eu vou utilizar o UD? Nos recém-nascidos com dificuldade respiratória leve, ou seja, aqueles que têm um boletim de Silverman-Anderson de 1 a 3, né? Então menor ou igual a 3, e que tenham uma saturação em ar ambiente menor que 89%. Isso passados aqueles primeiros 10 minutos de vida, em que a criança pode saturar um pouquinho mais baixo. Depois de 10 minutos, o normal é ele saturar 90% para cima. Se ele está saturando abaixo de 89% e tem um desconforto leve, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele no UD para aumentar a minha FiO2, né? Para aumentar a proporção de oxigênio que ele está inalando, numa tentativa de melhorar essa saturação, ok? O que é necessário para eu utilizar o UD? Primeiro, a criança precisa estar respirando espontaneamente. Não adianta eu colocar um UD no bebê que está em apneia, ok? Então, ele precisa já ter respiração espontânea. E sempre que eu utilizar o oxigênio por tempo prolongado, preferentemente eu devo aquecer e umidificar. Por quê? Porque se entra na narina um oxigênio seco e frio e depois na expiração eu vou ter um ar saindo úmido e quente, eu estou roubando umidade e roubando temperatura, né? Então eu posso ter desidratação, hipotermia, além do fato do oxigênio seco e frio poder lesar o epitélio ciliar respiratório. Então, o ideal sempre é aquecer e umidificar essa oferta de gases, ok? Bom, o UD, então, é uma modalidade bastante simples, né? Utilizada nesse desconforto leve. E para poder montar o UD, eu preciso do capacete, né? O látex para ligar na fonte de oxigênio e de ar comprimido, ambos com umidificador, né? Então, oxigênio sempre verde, ar comprimido sempre laranja. E claro, hoje em dia não se admite oferecer oxigênio por tempo prolongado para uma criança sem estar medindo a sua saturação. Então, eu preciso colocar um oxímetro contínuo para medir a minha saturação periférica de oxigênio. E nesse meu oxímetro, eu vou ajustar os alarmes de saturação mínima e de saturação máxima.
Então o bebê ele deve saturar 90% para cima, então eu vou ajustar o meu alarme em 89 de saturação mínima, né? Quando ele chegar em 89, o oxímetro vai disparar o alarme. E preciso colocar a máxima, porque se a minha ideia é de usar o mínimo possível de oxigênio, eu não posso deixar essa criança em hiperóxia. Então, eu preciso ajustar os meus alarmes em no máximo 95% de saturação. Sempre que a minha saturação chegar em 95% ou mais, o meu oxímetro vai disparar o alarme e eu obrigatoriamente preciso reduzir a minha FO2, ok? Então não existe mais essa ideia de oferecer oxigênio para a criança que está saturando bem, mesmo que ela tenha um desconforto, não é adequado você oferecer oxigênio se a saturação dela não estiver abaixo de 90%, certo? Bom, seguindo adiante, a modalidade um passinho acima de oferta de oxigênio é o CPAP, que vem da sigla em inglês Continuous Positive Air Pressure, ou pressão positiva contínua de via aérea. Normalmente, o CPAP para o recém-nascido, ele é oferecido nasal, já que o recém-nascido ele tem a respiração predominantemente nasal. Eu posso utilizar através de uma pronga, que é uma peça que vai na narina da criança, ou através de uma máscara nasal, que é uma máscarazinha que pega apenas a narina do bebê, tá? Então, esse aqui é um bebê que está em CPAP nasal. O que é o CPAP? É uma estratégia de assistência ventilatória, definida por oferta de pressão positiva contínua em vias aéreas, possibilitando o aumento da pressão expiratória, possibilita o aumento da capacidade residual funcional, evitando o colapamento alveolar. Vamos entender um pouco esse conceito. Bom, eu tenho a pecinha que vai na narina, que eu expliquei para vocês que se chama pronga, tá? A minha mistura de ar e oxigênio na FO2 que o bebê precisar, essa mistura vem, passa obrigatoriamente por um umidificador e aquecedor, aqui extremamente obrigatório, né? Já que isso vai direto na narina da criança, não pode ir frio e seco, ok? Então, isso vai para a narina, a criança inala essa mistura na FO2 que ela necessita, inspira. Quando ela for expirar, essa mistura gasosa vai ter que sair por algum lugar. Ela não tem como voltar para o umidificador, correto? Então, ela vai sair na extremidade de cá, aonde eu coloco um selo d'água. Essa coluna de água aqui, em que está mergulhada esse tubinho corrugado que veio lá da narina, no final da expiração, quando a criança perder a força de expiração, essa coluna vai oferecer uma resistência à saída do ar, principalmente lá no finalzinho da expiração. E o que vai acontecer se ela oferece uma resistência? O bebê não vai conseguir jogar fora todo o ar que estava no pulmão, vai sobrar alguma coisa aqui no pulmãozinho dele. Como é que chama o ar que sobra no pulmão ao final da expiração? Chama-se volume residual funcional, ou seja, eu estou aumentando o volume residual funcional, que é o volume de ar que sobra no pulmão ao final da expiração, numa tentativa de quê? De aumentar a pressão intratorácica, de aumentar o volume do pulmão, de expandir o pulmão que está com tendência a colapamento alveolar, tá? Então, o CPAP ele é muito indicado, por exemplo, na síndrome do desconforto respiratório, em que eu tenho deficiência de surfactante e eu tenho tendência a colapamento alveolar. Então, é
a melhor das indicações para o CPAP, ok? Mas outras doenças respiratórias em que eu tenho desconforto um pouco mais intenso do que aquele em que eu indiquei o UD, também estará indicado o CPAP, ok? Aqui na saída eu coloco um manômetro, onde eu vou medir qual é a pressão que eu estou oferecendo aqui, dessa coluna de água que eu coloquei. Normalmente a gente coloca uma pressão média de 5 centímetros de água, isso é medido com uma régua, tá? Então você coloca uma fita métrica, medindo o 0 é o nível da água, e você vai contar até onde você mergulhou esse tubo dentro do selo d'água, tá? 5 é a média, mas nós podemos oferecer aí 4, 5, 6, já é uma pressão um pouquinho mais alta, no máximo até 8 para essa modalidade com selo d'água. Nós chamamos esse CPAP com selo d'água de CPAP de bolha, porque ele fica borbulhando aqui constantemente, tá? Então chamamos de CPAP de bolha. Funciona extremamente bem, mas vocês não verão com frequência essa modalidade na nossa unidade, porque nós temos ventiladores mecânicos suficientes para fazer CPAP, então ao invés de utilizar o selo d'água, nós utilizamos o ventilador, que é mais fácil, né? É mais prático do que o selinho d'água. Alguns autores acham que o CPAP de bolha, esse do selo d'água, funciona melhor até do que do ventilador, tá? Mas por questão aí de contaminação dessa água, necessidade de reposição, porque evapora um pouco, nós, na nossa unidade, nós preferimos utilizar com o ventilador, que nós temos ventiladores suficientes, ok? É preciso ter muito cuidado com o quanto você coloca aqui dessa coluna de água, porque se você coloca uma coluna muito grande aqui, vamos pôr aí 8, 10 centímetros, o que vai acontecer? Vai sobrar tanto ar no pulmão ao final da expiração que você pode ter uma síndrome do escape aéreo, pneumotórax, pneumomediastino, tá? Então essa é a complicação mais temida. Outras vezes, mesmo que você coloque uma coluna de água não tão exagerada, que você coloca uma coluna de água na média, 4, 5 centímetros, mas esse pulmão está friável devido à doença de base, a doença de base dessa criança, esse pulmão ele pode também romper mesmo com pressões mais baixas, tá? Então é necessário ter muito cuidado em relação a isso. Outro cuidado, não se utiliza CPAP de bolha para transporte, tá? Por quê? Porque vem dentro da ambulância essa água balançando, né? Então você tem uma instabilidade desse nível de água e pode também propiciar pneumotórax. Então eu só utilizo CPAP para transporte se for no ventilador, ok? Bom, vamos voltar lá no nosso conceito, agora que a gente entendeu como funciona. O que é o CPAP então? É uma estratégia de assistência ventilatória definida por oferta de pressão positiva contínua em via aérea. Então, aqueles 5 centímetros, ele tá lá continuamente, tá? Ele não sai de lá, você não fica, coloca e tira o tubinho. Você deixa aquela coluna de água durante todo o tempo. Então, é uma pressão contínua, possibilitando o aumento da pressão expiratória. Então, é no final da expiração que eu vou ter o efeito dessa pressão do CPAP. Possibilita o aumento da capacidade residual funcional, evitando o colabamento alveolar, ok? Então, é muito simples, o CPAP ele é muito utilizado no período neonatal, nos serviços de excelência, ele é até mais utilizado do que a ventilação mecânica, e a gente fala que faz CPAP quem pode, não é quem quer.
né? Porque o CPAP ele requer um cuidado de enfermagem e de fisioterapia bastante específico, né? Então faz muito bem quem tem um serviço melhor, ok? Bom, quando que eu vou indicar o CPAP? Nos diversos distúrbios respiratórios do recém-nascido, né? Por exemplo, membrana hialina ou síndrome de desconforto respiratório, pneumonias, síndrome de aspiração meconial, taquipneia transitória, etc. Mas nessas diversas situações, considerando que o recém-nascido tem aqui parâmetros clínicos. Primeiro, ele mantém respiração espontânea, ok? E não apresenta acidose respiratória com pH menor que 7,20. Por quê? pH menor que 7,20 é a indicação de intubação traqueal e ventilação mecânica, ok? Então, se o pH dele não está abaixo de 7,20, ele tem um desconforto respiratório, você pode colocar em CPAP nasal. Dificuldade respiratória com boletim de Silverman-Anderson maior do que 4, então até 3 eu vou utilizar o UDI. 4 para cima, CPAP, ok? Independente do valor de gasometria. Então, mesmo que eu tenha uma gasometria normal, eu tenho uma criança muito desconfortada, com um esforço importante, eu vou colocar ela no CPAP, mesmo que eu coloque ela com 21% de oxigênio, tá? Se ela estiver saturando bem. Mas eu vou ajudar a diminuir esse desconforto. Ou se eu tiver uma criança que necessita de FO2 maior do que 60% no UDI, para manter uma PO2 normal entre 50 e 60 ou uma saturação normal entre 89 e 93, tá? Então, se eu estou precisando de uma FO2 alta, e para mim alta tudo acima de 40% é FO2 alta, para manter uma boa saturação e uma boa oxigenação, o raciocínio que eu vou ter é, bom, talvez se eu der uma pressão expiratória, eu vou conseguir recrutar os alvéolos que estão tendendo a colabar, vou melhorar a minha ventilação alveolar e aí eu consigo reduzir a minha FO2, tá? Então esse é o raciocínio que eu devo ter nesse momento. Bom, aqui o material que eu preciso para montar o CPAP, né? Então eu preciso da minha rede de ar e oxigênio, o selo d'água, de preferência menos feio que esse aqui, né? Mais caprichado, mas aqui você vê que isso foi medido com uma régua, o 0 é o nível da água, e aí eu vou mergulhar o tubo até quantos centímetros eu achar que o meu bebê precisa, né? Em média 5. Eu preciso ter um suspiro aqui, um local para a saída dos gases. Isso vai ficar borbulhando aqui, ok? O aquecedor e o umidificador, sempre, tá? Obrigatório. E o kit de CPAP, que é vendido com todas essas peças que estão aqui. Então, o kit ele é de uso único, né? Ele é descartável. Eu tenho a pronga, que é essa pecinha que vai na narina. Tem os tubos corrugados, né? Que vem da mistura de gases, passou pelo aquecedor, e o outro que vai pro selo d'água. Toquinha para fixação, né? Um velcro que ajuda a fixar também. Essa pecinha que encaixa aqui no aquecedor umidificador. E aqui a saída do manômetro, tá? Eu pego um manômetro de pressão mesmo, para validar o quanto que está sendo a pressão verdadeira que eu estou oferecendo, tá? Então o manômetro consegue medir isso daqui, porque às vezes a minha coluna de água pode não ser exatamente o que eu medi ali, ok? Então o melhor é você mensurar isso com o manômetro. Bom, CPAP não é isento de complicações, né? Eu já falei do pneumotórax, pneumomediastino, que pode acontecer mesmo com pressões baixas, se o pulmão estiver friável, mas com pressões mais elevadas
a tendência é maior, o risco é maior, né? As complicações locais na narina, né? Necrose de septo nasal, que acontece mesmo por pressão da narina, quando eu aperto demais a pronga, então é necessário ter muito cuidado para não pressionar, é preciso ter uma proteção com hidrocoloide na narina para evitar de machucar, é preciso colocar isso com muito cuidado, lubrificar a narina com frequência. Então, assim, é a complicação mais frequente, a necrose de septo nasal, é o que todo mundo acha que não deve ter e que é meio que um indicador de qualidade da sua unidade, a ausência de necrose de septo, né? Um indicador de boa qualidade da assistência. E eu preciso então ter uma enfermagem muito bem treinada, uma fisioterapia muito engajada para evitar esse efeito colateral, ok? Sangramento nasal também traumático por conta da pronga, distensão abdominal gasosa por aerofagia, né? Porque você tem a mistura de gases soprando direto na narina, a criança acaba deglutindo esse ar e fazendo essa distensão gasosa. Irritabilidade e dor, claro, né? É um dispositivo que vai direto dentro da narina, né? Então ele precisa ter um tamanho adequado. A gente tem vários tamanhos de pronga. Eu preciso medir certinho qual que é o tamanho da pronga adequada para aquela criança, de maneira que ela vede bem a narina sem machucar, ok? Bom, um passo à frente, nós temos a ventilação mecânica. E aqui a gente vai falar apenas da ventilação convencional, tá? Nós temos outras modalidades de ventilação que não a convencional, temos ventilação de alta frequência, ventilação líquida, ventilação extracorpórea, mas o que a gente utiliza mais corriqueiramente em todas as unidades neonatais é a ventilação mecânica convencional, né? Os ventiladores neonatais, eles têm uma especificação técnica própria, eles são de fluxo contínuo, ou seja, ele não corta a oferta de gases durante a expiração, né? Ele tem a mistura passando continuamente para o bebê, de maneira que se o bebê tiver uma respiração espontânea, uma incursão espontânea, ele vai receber a oferta de gases continuamente. São ciclados a tempo e limitados à pressão, então o limite de pressão é necessário para que eu não tenha um barotrauma, né? Para eu minimizar o barotrauma. Então, dependendo do tamanho da criança, do peso dela, eu vou utilizar pressões menores ou maiores, né? Dependendo da capacidade que ela tem de volume pulmonar, ok? Então eu preciso limitar a pressão. Hoje a gente tem também ventiladores limitados a volume, tá? Ciclados a volume, mas são ventiladores importados que têm um custo um pouco mais elevado. E obrigatoriamente eu preciso ter o modo sincronizado. Hoje as regulamentações de UTI nacionais, regulamentações da Anvisa, dizem que o modo sincronizado ele é obrigatório. O que é o modo sincronizado? O ventilador ele tem um dispositivo que detecta quando o bebê deflagra uma incursão respiratória, o ventilador consegue detectar essa ventilação espontânea e ele atrasa o ciclo respiratório que estava programado para deixar que o bebê respire sozinho naquele momento, ok? Então isso facilita muito que a criança aprenda a respirar sozinha. Então, para um prematurinho que não sabe respirar ainda, ele vai aprender aos pouquinhos se eu tiver o ventilador com o modo sincronizado. E aí eu consigo estubar essa criança mais cedo e retirar ela do ventilador mais rápido, ok? Então, o modo sincronizado
serve para isso, para acelerar a extubação, ok? Bom, as indicações de ventilação mecânica seriam dificuldade respiratória grave, ou seja, um boletim alto, né? 7 para cima, sem resposta ao CPAP nasal. Então, um bebê que tem desconforto respiratório, eu coloquei no CPAP e ele não melhorou. 2 ou mais episódios de apneia por hora, então eu disse que o CPAP você tem que ter respiração espontânea. Se eu estou tendo apneia numa frequência de 2 ou mais episódios por hora, isso é muito lesivo para o cérebro do bebê, então eu vou precisar entubar essa criança e ventilar mecanicamente, tá? Apneia que necessite de ventilação com pressão positiva para reverter. Ok? Então, não é uma apneia que reverte só com estímulo tátil. A apneia de intensidade maior que vai necessitar de ventilação com pressão positiva. Acidose metabólica ou respiratória com pH menor que 7,20, claro, é indicação de intubação. PCO2 maior que 65 ou saturação menor que 89 ou PO2 menor que 50 em uma criança que esteja em CPAP nasal com uma pressão de 6 centímetros ou mais, uma FO2 de 60% ou mais. Então, eu estou com uma criança que está com uma FO2 alta, uma pressão acima da média, que a média é 5, né? Mesmo assim, ela está com hipoxemia e retendo CO2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entubar, ok? Vejam bem que aqui a gente está falando de uma PCO2 alta, né? 65 milímetros de Hg, isso para um adulto já teria induzido narcose carbônica. O recém-nascido, ele tem um centro respiratório imaturo, ele demora muito para responder às elevações da PCO2, então por isso que nós toleramos uma PCO2 mais alta, tá? Nós chamamos isso de hipercapnia permissiva, ok? É muito estressante a gente conseguir chegar em 65, às vezes com 60 a gente já está pensando em entubar, mas é permitido que você chegue até 65, ok? Sedação, anestesia, claro, se for entrar em apneia por conta disso, né? Então eu vou precisar entubar, ok? Essas são as indicações, então, clínico-gasométricas. Bom, estes são os ventiladores que vocês verão na nossa unidade neonatal, quando vocês estiverem passando por lá. Esse azulzinho aqui, ele é um modelinho que a gente hoje utiliza apenas para CPAP, é um modelo que saiu de linha, ambos são da mesma empresa, tá? Uma empresa nacional, eu não vou aqui fazer propaganda, mas é uma empresa muito boa, são ventiladores excelentes, tá? Esse aqui que já saiu de linha, ele não tem modo sincronizado, então na nossa unidade nós temos ele ainda, porque ele foi adquirido antes do modo sincronizado ser obrigatório, tá? Então a gente usa ele muito para fazer CPAP, que ele é um ventilador que praticamente não dá defeito e é um ventilador muito simples de mexer e a gente consegue fazer o CPAP com ele muito bem, utilizando o blender que ele tem, utilizando o aquecedor e colocando aqui no modo CPAP eu tenho a pressão oferecida por ele sem precisar colocar o selo d'água, ok? O outro, que é esse aqui, que é o modelo mais novo dessa mesma empresa nacional, é um ventilador já que tem o modo sincronizado, ele tem pressão de suporte, ele tem a tela digital que me oferece aí as curvas de pressão respiratória, então ele é um modelo mais atualizado, embora tudo que é mais digitalizado dá mais defeito, né? Ele dá muito mais defeito do que esse simplesinho aqui,
mas ele tem, evidentemente, uma precisão maior e a gente consegue, com o modo sincronizado, estubar a criança com muito mais rapidez. Então, são esses que vocês verão na nossa unidade. Claro, tem outros modelos nacionais, tem modelos importados, tem um modelo alemão extremamente preciso, é um dos melhores ventiladores neonatais do mundo, mas tem um custo elevado, né? Então a gente utiliza muito esses modelos nacionais que têm qualidade por um custo um pouco melhor, tá? Não vamos aqui fazer propaganda, é só para vocês conhecerem os modelos que nós temos na nossa unidade. Bom, na ventilação mecânica, então, o que eu vou oferecer? Além da FO2 e da pressão de CPAP, que aqui eu chamo de PEP, Positive and Expiratory Pressure, pressão positiva expiratória final. Então, essa PEP é a mesma pressão lá do CPAP, tá? Que lá a gente não gosta de chamar de PEP, a gente chama de pressão de CPAP. Além desses dois que o CPAP me dá, eu tenho também a pressão inspiratória positiva, que é a pressão de insuflação do pulmão, que faz a incursão, a inspiração, né? Eu posso fazer isso na frequência respiratória que eu quiser, regular o meu tempo inspiratório, tempo expiratório, a relação entre o tempo inspiratório e expiratório. Então eu consigo controlar tudo na respiração do bebê. Então é claro que não é aqui a nossa finalidade dessa aula vocês aprenderem a ventilar, né? Você precisa muito mais do que 1 hora de aula para aprender isso. Nós estamos aqui falando de conceitos básicos, né? Mas o importante é que vocês saibam que eu posso controlar tudo na respiração do bebê. Então, se eu sedar o bebê, ele ficar em apneia, o meu ventilador vai fazer tudo para mim do jeito que eu quiser, né? Então, de acordo com a minha gasometria, os meus parâmetros clínicos, a doença de base, eu vou oferecer mais ou menos pressão, mais ou menos frequência respiratória, mais ou menos FO2, de maneira que eu consigo ter uma mobilidade muito grande na condução dessa criança. Claro que isso não vai acontecer sem efeitos colaterais, né? Então, sempre eu vou precisar minimizar o uso de pressão elevada, né? Para minimizar barotrauma, bem como minimizar também a FO2 por conta do efeito oxidante do oxigênio, ok? Bom, e aí, para encerrar, nós utilizamos muito hoje em dia uma modalidade intermediária entre o CPAP e a ventilação mecânica, que é a chamada ventilação não invasiva, ou VNI. No adulto, a gente chama de BIPAP, né? Que é o quê? É você ventilar sem entubar, ventilar com o ventilador sem entubar a criança, tá? Então, com a criança com a pronga nasal, né? Igualzinho no CPAP, eu liguei lá no ventilador, só que ao invés de eu colocar o modo CPAP, eu giro o botão aqui para o modo de ventilação. E aí ele vai me dar PIP, ele vai me dar PEP, frequência, tempo expiratório, FO2, como se o bebê estivesse entubado, só que ele não está entubado, ele está com a pronga ou com uma máscara nasal. Essa ventilação não invasiva, ela ajuda muito a diminuir os casos de necessidade de intubação. Então, por vezes a criança está no CPAP, está fazendo apneia no CPAP, mas uma apneia mais espaçada. Então, a gente muda o botãozinho aqui para VNI, passa a dar uma pressãozinha pulmonar.
a criança diminui o trabalho respiratório, porque o ventilador ajuda ela a diminuir esse trabalho respiratório e às vezes ela para de fazer a apneia, tá ok? Então é bastante interessante, a gente utiliza muito na prática, evitamos muitas intubações com a ventilação não invasiva, tá? E os bebês muito pequenininhos, abaixo aí de 750 gramas, que tem uma musculatura intercostal, uma caixa torácica mais frágil, uma musculatura mais frágil também, eles entram em exaustão muito mais rápido, né? Então eu também posso utilizar a ventilação não invasiva nas primeiras horas de vida, numa tentativa de minimizar o trabalho respiratório, tá ok? Então é uma modalidade aí intermediária entre o CPAP e a ventilação mecânica com o tubo orotraqueal, certinho? Bem, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Eu estou disponível para qualquer dúvida que possa surgir. Aí a gente vai discutir no nosso momento juntos na nossa atividade síncrona, né, em tempo real, ok? Um abraço para vocês, até mais.